iniciando ainda. Assim que começar, você me avisa, que aí eu já começo a falar. Começou. Começou? Muito bem. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o meu dinheiro, né? O dinheiro de vocês, as experiências que vocês já tiveram, desde lá da infância, com dinheiro. Como é que vocês manipulam o dinheiro de vocês, se vocês gastam ele todo? Como é que é a dinâmica pessoal de vocês com dinheiro? Na aula de ontem, a gente conversou um pouco sobre os sonhos, né? Quem estava presente fez lá uma tabelinha que nós demos dos sonhos, né? Quais são os sonhos que você tem, os seus projetos de vida. E nós dividimos lá em 3 categorias. São os sonhos impossíveis, que são os sonhos possíveis, e são os sonhos realizáveis. E nós demos um prazo para eles. Os impossíveis, geralmente, eles demoram um pouco mais, né? Eles são a longo prazo. Os possíveis, eles têm um médio prazo. E os mais fáceis, eles são realizados em curto prazo. Dividimos lá em algumas categorias e todo mundo colocou. Sem receio, qual é o seu sonho impossível hoje, né? Eu quero ir para o Egito com toda a minha família, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Então, tem o que você acha que vai demorar um pouco, tem o que você acha que você vai realizar em curto prazo, e tem aqueles que você pode realizar quase que imediatamente, ou então num prazo curto, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o nosso dinheiro. Primeiramente, a gente precisa saber o que você quer para a sua vida, quais são os seus sonhos, os projetos que você pretende realizar. E hoje nós vamos falar sobre o seu dinheiro, como é que você iniciou a sua vida monetária aí. Que acontece de ser a primeira experiência monetária, ela é onde? Ela é na família. Vocês conseguem se lembrar como foi que vocês receberam ou gastaram o dinheiro quando vocês estavam lá na infância? Algum de vocês se lembra? Eu acho Pode que abrir o áudio. comprando algum bombom por aí, sei lá. Comprando algum bombom? Alguém mais? Alguém mais lembra? Só o Eric? Eu acho que besteira. Você lembra? Alô? Eu acho, né? Não lembro bem, mas acho que comprando as besteiras para comer, bolacha, refrigerante. Então começa aí gastando lá na taberna da esquina de casa, né? Comprando bombom, refrigerante, biscoito, né? Geralmente é assim que funciona. Então eu queria que vocês tivessem puxassem aí pela memória essas primeiras recordações de como é que você teve acesso ao dinheiro, né? Que é para a gente saber como é que começa a gastar desde pequeno. Então, a nossa aula trata justamente disso, do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana familiar, né? Como é que a gente está incluído aí na sociedade, quais são os bens que nós temos hoje. Cada um de vocês já deve ter o que é seu patrimônio pessoal, né? Eles não podem ainda não ser muito grandes, mas são coisas de vocês. O que é que vocês têm de vocês aí? Vocês têm a cama onde vocês dormem, vocês têm as roupas de vocês, têm os calçados, tem o material que vocês usam aí para a escola, a grande maioria deve ter celular. Então, vocês já têm um patrimônio, que ele é de vocês. Ele pode ser pequeno hoje, mas assim como vocês já têm um patrimônio, a família de vocês tem um patrimônio. As empresas têm um patrimônio. A taberna da esquina tem o patrimônio dela lá, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar e como você trata o que você já tem. Não é? Tudo que você tem é fruto de algum trabalho que você conseguiu ir acumulando com o tempo. E o que fez com que você comprasse ou tivesse o patrimônio que você tem, você e a sua família, ele teve um custo, né? E não foi só amor, né? Ele foi dinheiro, porque tudo tem um custo na vida. E a gente precisa saber quanto, né? Porque nós estamos em um mundo capitalista, né? Onde o capital é que manda. Então, mesmo que eu queria que vocês dessem uma pensada, como é que você geralmente costuma tomar as suas decisões financeiras, né? Quando vocês saem, vocês são adolescentes.
Geralmente toda semana vocês querem estar batendo perna aí na rua, né? Seja de moto, seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, seja do que for. A vontade que dá é estar se reunindo, né? Com a pandemia isso não está sendo muito possível, mas eu sei que de vez em quando vocês dão umas escapadas para encontrar as pessoas mais próximas, né? Aí vocês, nessa saída de vocês vão gastar alguma coisa. Vocês sabem. Se for de moto, vocês vão ter que colocar gasolina nessa moto. Se vocês convidarem alguém aí para dar uma saída, vocês podem ir lanchar aí no Tom Lanche. Aqui nós temos o Tom Lanche, lá na praça tem os food trucks, que já estão abrindo aí meio que parcialmente, né? Alguns já 100%. Nos bairros de vocês deve ter aí uma vendinha aí de salgados, né? Algum lanche que você goste muito, que você queira estar lá toda semana beliscando alguma coisa. Então, tudo isso é dinheiro, né? Tudo isso daí é dinheiro. E essas decisões vocês tomam o tempo todo, né? Se você vai se você vai dar uma volta de moto lá na praça, se você vai passar pela avenida, se você vai lá pelo centro de convenções, vai passar pelo bairro da pessoa que você gosta para ficar furando a rua, né? A gasolina que está dentro daquela moto custou alguma coisa. E foi vocês que colocaram, então, os pais, né? Então, quando a gente está inserido aí na nossa família, a gente precisa saber como é que é gerido o patrimônio que nós temos familiar, os recursos financeiros da nossa família. E hoje a nossa temática praticamente é essa, é a família, que é ela que nos dá os primeiros passos de como nós vamos ser no futuro, né? De como a maneira como os nossos pais fazem as coisas, geralmente a gente leva isso para a nossa vida, né? As coisas que você aprende em casa é o que você vai levar para a sua vida inteira. Professor, Então, oi. perdão por interromper a senhora, é que a Andressa ligou agora e Uhum. falou que estava no SEMAT, só que não tem ninguém lá ainda. E ela está com a chave, ela pergunta se é para ela pode ir embora ou tem que ficar lá. Não, então se não foi ninguém, como ela já está lá, era bom ela ficar até, como ela chegou não tem muito tempo, ela esperar mais uns 10 minutos. Se não chegar ninguém para ficar lá, ela pode ir embora e vir para participar da aula com a gente. Só mais uns 10 minutos para ela ficar por lá. Ok, desculpa interromper mais uma vez. Nada, não, de forma alguma. Mas aí ela pode vir, porque já tá indo. Então vocês sabem que a nossa primeira escola é a família e o que a gente aprende em casa, a gente leva para a vida, né? A gente leva para as famílias que nós vamos construir daqui a pouco, a gente leva para a nossa vida profissional e tudo mais que a gente for fazer. Então, é muito importante a gente saber como é que é passado para a gente, como a gente deve tratar o nosso dinheiro, gente. Vocês já tiveram algum cofrinho? Podem falar. Quantas pessoas a gente tem, Eric? Sem ser eu? Nós estamos em 3 ou 4? Em 4. 4, né? Jeandra, Lady Kelly e a Milene. Geandra, Lady Kelly e Milene. Vocês podem falar comigo um pouquinho? Só a experiência de vocês? Pode ser pelo chat também, que o Eric vai... Se ninguém puder falar, o Eric vai falando para mim o que vocês estão falando aí. Alguém aí se manifestando? Ninguém, Eric? Então, vamos ver. Professora, a Milene disse que teve sim, e a Lady Kelly sim, e a Gendra sim também. Também, né? Então tá, vamos lá. Vão participando, gente, vão escrevendo aí, que o Eric vai falando aqui para mim. Eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo, mas a gente vai conversando, tá bom? Eu queria muito que vocês falassem, eu queria muito, muito mesmo que vocês falassem as experiências de vocês, que é importante para mim saber a experiência de vocês, se é um pouco parecida com a minha. Então, assim, provavelmente todos vocês devem ter tido algum cofrinho. Quando eu era criança, eu não tinha o cofrinho em si. Hoje em dia, todo lugar que você vai, você acha ou um porquinho, né, ou uma girafinha, são vários os modelos que tem, é uma bola, é um sapato, então tem de madeira, tem de porcelana, tem de plástico, tem de todo jeito. Quando eu era criança, a gente colocava na gaveta de roupa mesmo, né, escondidinho lá no fundo, que era para o irmão não pegar, que a disputa era grande, ainda mais quando você tem irmãos, né? Então a nossa sociedade brasileira, ela não tem o hábito
de cuidar muito bem das finanças, educação financeira, porque ela não teve educação financeira, ela foi aprendendo o que ela aprendeu em casa e só. Só que o que acontece conosco? Nós temos alguns tabus. Eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente os pais não costumam conversar conosco sobre as finanças da família. Os pais de vocês já conversaram com vocês sobre as finanças da família? Eric? Oi, professora. Os teus pais já conversaram alguma vez com vocês em casa sobre as finanças da família? A gente tenta sempre ter um diálogo sobre isso. Geralmente é o quê? Nas refeições? Em relação ao que vai comprar de alimento, Os gastos que vocês têm mensais. assim, a gente tenta deixar bem esclarecido isso. Como que a gente vai usar o determinado dinheiro para tal coisa, se é realmente necessário usar, se é o momento certo, basicamente isso. E as meninas? Como é o nome das meninas que estão presentes? Desculpa, eu não A consegui. Milene mandou, não que eu me lembre, Uhum. A Milene não lembra, né, de terem conversado. E a outra? até agora ninguém mais respondeu. Como é o nome das outras duas? A Geandra e a Lady Kelly. Geandra e Lady Kelly. E A, Le- Kelly? a Kelly já falou que já. Já. E a Leandra? Normalmente, ela mandou. Normalmente nós conversamos durante o almoço. No almoço, a família da Geandra às vezes conversa sobre finanças. Então, gente, o que a gente pode perceber? Principalmente quando a gente é criança, você não é convidado para participar dessas consultas, que geralmente é como se fossem coisas importantes e que você não poderia estar envolvido. Mas o interessante é que vocês que estão aqui, queridos jovens, quando vocês já estiverem com as famílias de vocês constituídas, incluam os filhos de vocês em certas conversas financeiras, porque é muito importante eles já crescerem se sentindo incluídos naquilo e que ele possa entender, porque, gente, criança entende sim. Tudo que você ensinar para ela, explicar, ela vai entender. Ela vai entender. E para que a gente não tenha só aquele contato negativo quando a gente vai em algum lugar com os pais, mãe, compra aquilo para mim, compra não sei o que, meu filho, agora não dá. Geralmente a gente só recebe a negativa na hora ali que a gente pede, né? Porque a gente não está inteirado completamente de como é que estão as finanças em casa. Nem sempre a gente pode, né? Os nossos pais têm muitas responsabilidades aí conosco, né? Com a família inteira. Ainda mais para quem não é filho único, né? Quando você tem aí só um filho, ou então quando não se tem filhos, aí as despesas são tratadas de uma forma diferente. Mas o que eu digo de tabu? É porque as famílias em geral têm receio de falar sobre finanças. Por exemplo, ninguém fala quanto ganha, né? É algo que algum de vocês já ouviu falar dos pais? Eu ganho tanto. Existe esse tipo de comentário? Eric? Oi, professora, eu não entendi que eu tava conversando com a Andressa aqui sobre o filmagem lá. Você, nas conversas que vocês têm familiares, vocês sabem quanto os pais ganham, quanto é a renda familiar em reais mensal? Eu sei, a Milene disse Sabe? que sabe também. Sabe, a Milene? Acho que Geandra? a Lady Kelly disse que sabe, Geandra? a Geandra disse eu sei também. Muito bem. Então, vamos passando aqui, ó. Olha, essa matéria aqui. O endividamento das famílias bate recorde na pandemia, aponta o Banco Central. Aí ele me dá aqui que em novembro do ano passado, né, segundo lá os sistemas de pesquisa, o endividamento das famílias com os bancos atingiu 51% da renda nos últimos 12 meses. O percentual é o maior da série histórica marcada desde 2005. Então, a gente sabe que tem uma série de situações aí que está fazendo com que a economia do país não fique muito bem, né? A gente tem uma série de pessoas no Brasil que não estão trabalhando, então tem que apertar o cinto em casa. E deixa eu ver se tem um videozinho aqui para a gente dar uma olhada nele. Deixa eu ver se tem o link.
Não está aqui não, está no outro, depois eu passo para vocês. Mas olha aqui, esse nosso gráfico aqui, ó. Desde 2005 até agora 2020, como é que vem aqui numa crescente. E o que está por trás dessa linhazinha vermelha aqui, gente? É o consumo, o aumento do consumo. Às vezes você... O que a gente geralmente compra para a família? Que não pode faltar numa casa, gente. A gente tem que ter geladeira, tem que ter fogão, uma máquina de lavar, se der para ter. A gente tem um computador. É necessário a gente ter uma mesa na cozinha. Então, tem algumas coisas que a gente usa em casa que são essenciais, liquidificador. E se uma dessas coisas vier a parar de funcionar, a gente precisa comprar. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a crédito, né? Hoje em dia, a gente tem muito acesso a crédito. E, às vezes, você acaba contraindo dívidas a longo prazo, né? Você tem aqui, deu um problema ali na geladeira. Toda família precisa ter uma geladeira em casa. Mas, se você não tem o hábito de guardar algum recurso dentro daquela média ali que você tem de renda mensal, quando acontecer um imprevisto desse, você vai ter que comprar em algum crediário parcelado, né? Ou se organizar para comprar à vista. Só que você, geralmente, quando acontece uma emergência, você talvez não tenha aquele valor integral, porque são bens que não são muito baratos, né? Eu acho que está aqui a matéria. Deixa eu ver se eu consigo rodar ela aqui. Se eu vou ter que... Pode dar uma olhadinha aqui rapidinho. O número de famílias endividadas caiu no país pela primeira vez desde maio. Rodrigo, foi uma queda bem pequena, né? Mas que depois de um recorde no endividamento, aponta para uma mudança nessa tendência. As pessoas mais cautelosas, né, na hora de assumir novas dívidas, e tem também as famílias que estão aproveitando o auxílio emergencial para... E o número de famílias endividadas caiu no país pela primeira vez desde maio. Rodrigo, foi uma queda bem pequena, né? Mas que depois de um recorde no endividamento, aponta para uma mudança nessa tendência. Daqui a pouco. É aqui no final da rua. Por que você não quer deixar? Novas dívidas, e tem também as famílias que estão aproveitando o auxílio emergencial para pôr alguma coisa em dia. As variações são pequenas, mas já são comemoradas, porque em agosto a proporção de famílias brasileiras endividadas tinha batido recorde. Mas ele veio me pegar. O Rafael conta que perdeu o emprego de ajudante geral em fevereiro. O cara me deixa, mãe. Caramba, mano. Meu Deus, cara. Ai, que chato. Foram se acumulando e hoje ele diz que está devendo R$8.000. Está ao vivo isso aqui. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o endividamento bateu recorde em agosto, quando 67,5% das famílias estavam endividadas. Em setembro, caiu para 67,2%. É uma queda leve, mas a primeira desde maio. Essa melhora no endividamento significa que as famílias estão aí mais cautelosas, olhando com mais cuidado os seus orçamentos domésticos. Para quase 80% das famílias, a principal dívida é com cartão de crédito. A pesquisa também mostrou que, em setembro, o endividamento caiu entre as famílias com renda de até 10 salários mínimos e aumentou entre as famílias com renda maior que 10 salários. Durante a pandemia, as famílias consideradas mais ricas vinham reduzindo o endividamento em função de uma cautela, em função de uma incerteza em relação ao futuro, e com isso vinham aumentando as suas poupanças, diminuindo aí o consumo via crédito. O que aconteceu agora nesse mês de setembro foi justamente o contrário do que vinha acontecendo nos últimos meses. Houve uma pequena queda também no percentual de famílias inadimplentes e naquelas que, além de estarem devendo, já disseram que não vão ter condições de pagar as dívidas. Já na comparação com setembro do ano passado, todos os indicadores pioraram. O Gabriel mora com a mãe e diz que, em função da pandemia, ficou ainda mais difícil conseguir trabalho e pagar as contas da casa. Olha, com muita dificuldade, nós conseguimos pagar as contas, porque a demanda de trabalho, tanto para ela quanto para mim, que nunca consegui arrumar um emprego direito, sempre sobrevivi à base de bicos, tá, é bem complicado.
O endividamento das famílias com rendas mais altas não crescia desde abril. Ana Luísa. Obrigada, Rodrigo. Então, vocês conseguiram ver a matéria direitinho? Eric? Sim. Deu para assistir? Geandra, Kelly, Milene, conseguiram ver direitinho a matéria? Eu consegui assistir, mas eu não consegui ouvir direito, estava muito baixo. Estava baixo? Ele está anexado na apostilazinha de vocês que está no grupo. Depois eu queria que vocês dessem só uma olhadinha lá para ver. É uma matéria normal do jornal, informando como é que estão as famílias brasileiras. Então, num contexto geral, o Brasil, ele estava em uma posição de número 74 em relação aos demais países sobre educação financeira, que trata de educação familiar, né, de finanças desde a família, desde a infância, informações de finanças para os brasileiros terem acesso a essas informações que não fossem só dentro de casa, que isso começasse na escola. E quando você tem acesso e orientações de como você pode fazer um orçamento familiar mensal, que ele seja mais eficiente, isso daí ele vai passar para outras gerações, para os filhos daquela família e os netos, e assim vai, para que o país seja mais organizado com relação a essa situação de endividamento, porque você consegue se planejar, se organizar para conseguir deixar as despesas da família sempre dentro, mais ou menos, do que se ganha. Porque hoje em dia a gente tem acesso a crédito, então a maioria das pessoas deve ter cartão de crédito. Algum de vocês já tem? Não tem, né? Eu acho que devido à idade. Você já tem, Eric? Não. Cartão de crédito não. Tenho só o cartão da Caixa mesmo. Da conta, né? Da conta lá que você deve ter poupança para você guardar alguma coisa para você. A Geandra disse que tem e a Kelly disse que não. Então. Eu tenho só... Eu não tenho de crédito, mas eu tenho outros. Que é o da conta que você já deve ter, né? Que os pais provavelmente já devem ter aberto para vocês. A Milene disse que tem cartão, mas não é de crédito. Tá bom. Então, gente, algo que estimula muito o consumo é o cartão de crédito, porque às vezes tem uma renda, vamos colocar lá, de R$1.000, né? Você tem o seu salário lá de R$1.000. E você tem um cartão com um limite também de 1.000. Geralmente, o que acontece? A Kelly tem um aniversário de um amigo muito querido que ela quer ir, e ela ainda não recebeu. Ela só vai receber daqui a 15 dias, e ela não tem uma poupança ali guardada. O que a Kelly vai fazer? Ela vai pegar o cartão de crédito dela, vai ali na Bemol, vai ali na Americanas, vai ali na Dona Novinha, e vai comprar uma lembrancinha para esse amigo. Ela vai ter um prazo para pagar esse cartão, né? 30 dias. Então, o cartão ele tem uma data de vencimento, vamos supor. Você pode escolher todo dia 1º, todo dia 5, todo dia 10. Você escolhe o período do mês que você quer pagar, que geralmente coincide com os recebimentos de salário que você possa ter. É aquele período que você vai pagar. Mas se você comprar ali naquele período, você tem um prazo, tantos dias para pagar aquela compra que você fez. Só que, o que acontece? Às vezes você vai comprar um presentinho aqui, acabou alguma coisa na cozinha, você vai lá e compra alguma coisa. Eu preciso de uma chinela, arrebentou, você vai lá e compra a sua chinela. E acaba que ele vai virando uma bola de neve, porque ele tem juros, né? Então, além de você fazer aquela compra, às vezes você parcela de 2, 3, 4 vezes e vem os juros em cima. Além de você estar aumentando aí alguma dívida que você possa vir a ter. E isso é o que acontece com grande parcela da população brasileira quando usa o cartão de crédito, que ele é bom para tirar algumas emergências aí que a gente possa ter, mas também tem esse outro lado que a gente precisa organizar esses pagamentos. Então, bora ver aqui o que tem aqui no passo 1. Milene, você pode ler para mim aqui o que diz aqui no passo 1? Professora, a Milene está vendo pelo celular e a letra é pequena. Poxa vida. Então tá, deixa eu ver aqui.
Eu mesma vou lendo aqui para vocês, tá? Deixa eu só responder aqui. Você chegou a falar, Eric, com a... Ela está me perguntando aqui. Só estou respondendo aqui. Vamos lá. Então, primeiro, passo 1. A gente precisa fazer um planejamento das necessidades da família, igual aquela tabelinha que a gente fez. A gente tem as necessidades de curto, de médio e de longo prazo. O segundo passo, a gente precisa saber o quanto a gente ganha, né? E controlar essa receita, né? Controlar as despesas, controlar o que recebe, controlar o que gasta, cortar o que é desnecessário, para poder a gente usufruir com lazer, que é o que é mais importante para a gente, né? Eu tenho uma tabelinha aqui, que eu vou ver se eu consigo abrir ela, que ela não está aqui. Essa daqui é que nós consigo colocar bem aqui. Ah, consigo. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma simulaçãozinha aqui agora, como se nós fôssemos uma família. E eu quero que vocês venham me dizendo, deixa eu ver aqui. Quanto é que a gente ganha? Vamos montar aqui uma renda da nossa família. Ela colocou um pouco cortada aqui, mas tá bom, vamos lá. A gente começa por essa daqui. Eu elaborei uma planilhazinha que vai fazer parte da atividade que vocês vão fazer em casa e mandar para a gente depois pelo link. Eu queria que vocês fizessem um planejamento familiar, porque a gente precisa colocar no papel quais são os nossos gastos. Porque quando a gente coloca no papel, aquilo fica mais palpável, né, do que a gente só ir, tem uma necessidade, a gente cobre aquela necessidade, tem outra necessidade, a gente vai cobrindo aquela necessidade. Então, ele tem no exercício aí que vocês vão fazer em casa, uma tabelinha de quantos são os gastos familiares de vocês, quanto é a receita, quanto é que a gente ganha, quanto é que a gente gasta por mês e se sobra alguma coisa. E se sobrar, se a gente está guardando para uma emergência, se a gente tem uma poupançazinha aí de emergência para alguma necessidade. Eu tinha colocado essa planilhazinha aqui, que é justamente para a gente escrever nela. Eu queria que vocês fossem dizendo para mim... Não ficou do jeito... Até aqui são as coisas que a gente precisa fazer, mas esse daqui é o que a gente tem agora. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa família. Quanto é que a gente recebe mais ou menos por mês? Vamos criar aqui. Eu sou aqui a... Vamos colocar aqui uma mãe e um pai. Quanto é que a gente coloca aqui de renda familiar nossa? Bora colocar um valor bem alto. Bora colocar. Nós somos... Bom, o céu é o limite. O céu é o limite. Pode... Alguém tem uma ideia aí de quanto a gente tem que ganhar? Uma família de classe média, alta ou baixa? Sugestões aí, meninas. Coloquem aí no chat, só para a gente saber aqui como é que a gente coloca. Pode colocar aí uma sugestão. Quanto a gente coloca aqui que o pai ganha, Eric? Professora, a Kelly mandou, a minha internet tá ruim, tá travando muito. Poxa vida. Geandra, você consegue sugerir alguma coisa, ou Milene? Alô? Eric, então vamos sugerir aqui nós dois. Eu imagino que esteja um pouco ruim. Hoje eu fiquei quase o dia inteiro sem internet também. 50. Quanto? 50 mil. 50 mil? Ela colocou só 50. Melhor. Ela falou pedra. Não.
Ela perguntou, não é da água? Esse pai é um grande empresário, tá? Ele não é essa... Não. Eu vou colocar aqui embaixo a renda. É porque eu tinha pedido para a Samara fazer uma tabelinha para a gente, só que não ficou bem do jeito que eu queria. Mas a gente vai colocar aqui mais ou menos só para ter uma noção. Nessa daqui que eu acho que está mais adequado. Só para a gente saber. Quanto é que vocês acham que essa mãe pode ganhar? Ou ela é dondoca, gente? Não, acho que que aí é o mesmo a mãe valor. pode não trabalhar. Oi? 50 mil também, para ser justo. Todo Meu mundo Deus! Vamos lá. Tem algum irmão que trabalha nessa família? tem essa família de quantos irmãos? Pode ser só um? Pode ser só um. Ah, Ele já trabalha nessa empresa da família, né? Ele já deve ter o saláriozinho dele lá, né? Quanto é que os pais pagam para esse filho trabalhar? Meio expediente. Bora colocar aqui uns 2.000. boa. E os avós? Será que uma família tão rica como essa, os avós não moram juntos, não, gente? Né? Você pode ver, o gasto de uma família de classe alta, ela é completamente diferente de uma família de classe baixa, né? Então, aqui eles não vão ter dificuldade para pagar quase que essas contas, porque as necessidades deles são diferentes, né? Eles vão fazer esses pagamentos aí, é lógico, porque é o básico que toda família consome, só que eles têm outras necessidades que eles vão fazer esses gastos que são diferentes das que nós temos aqui. Então, deixa eu colocar aqui a renda desse pai aqui, deixa eu reduzir um pouquinho. A gente pode planejar e fazer quantos orçamentos a gente quiser depois. Vamos só deixar aqui mais dentro da realidade. Deixa eu ver aqui uns... Esse pai aqui, deixa eu colocar aqui uns 3.000. Essa mãe aqui, vocês sabem que, historicamente, geralmente as mulheres ganham um pouco menos que um homem no Brasil, né? Não é muito justo, não, gente. Mas ainda é assim, com o tempo a gente vai mudando. Esse irmão aqui, ele já faz alguma coisa, sei lá. E os avós... Não sei se é o meu, mas está falhando, professor, um pouco. Está travando. Salário mínimo agora. A Gendra disse que está travando também. Eu vou tirar o fone aqui, tá? Aí vocês me falem se está dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Sim. A Gendra disse tá? que o áudio dela está baixo. Tá baixo? A Gendra falou. E agora? Eu consigo ouvir. E vocês, meninas? Vocês estão conseguindo ouvir melhor? Estou tentando só ver aqui o áudio aqui no... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aumentei. Melhorou? A Kelly falou que agora sim, Mirane sim, e a Gendra agora sim. Então tá, vamos lá. Então a nossa família, quanto é que dá o total aqui da nossa renda aqui mensal? Soma aí para mim, Eric. Quanto é que deu aqui? Vai 3.000. Aí 2.500. 7.180? É que eu tô aqui na calculadora aqui, né? Eu acho que vai dar 780. 3, 4, 5, 6, 7. 7.180. É isso? Olha, essa renda tá bem legal, gente. Lá não tá uma renda pequena, não. Porque a maioria da população brasileira é assim. Em uma boa parte, os avós moram com a família, ou o avô, ou a avó, junto com o pai e a mãe. Sempre tem um irmão que trabalha. Mas e aí, como é que funciona aqui? Quanto é que a gente vai pagar de água? Quanto é que vocês pagam de água? Eu pago em torno de R$50 aqui em casa. Vocês sabem quanto custa a conta de água? Em média é isso aí. Esse valor. A de energia aqui em casa ela é bem alta, mas eu vou colocar uma média um pouquinho mais baixa, que eu imagino que seja a média geral. Aproximado do que aí na casa de vocês?
Aqui em casa varia muito. Às vezes 450, 600. Então, é essa média aí, mais ou menos. Aqui em casa está bem mais. Telefone, vamos colocar aqui, ninguém tem mais telefone fixo, todo mundo é celular, mas vamos ter uma ideia aí de quanto é que a gente gasta aí de crédito aí por mês. Vamos chutar. Vocês colocam quanto de crédito aí por mês? O meu é coloco cada vez de 3 em 3 meses, eu acho. Então, vamos chutar aqui, assim, porque a gente tem que pegar quanto é o gasto. Eu vou colocar aqui uma média de uns 120. Geralmente você coloca, aí depois tem, ainda mais hoje em dia que todo mundo precisa participar de aula online, né? A Milene disse que ela coloca 15 só para não bloquear o chip dela. Pois é, na verdade, o telefone e a internet, eles já são praticamente uma coisa só, né? Aqui a gente nem precisaria ter colocado ele separado. Eu acho que eu vou colocar aqui internet 120. E eu vou tirar aqui o telefone, porque, na verdade, eles já são uma coisa só, graças a Deus. Quanto é que vocês acham que as famílias gastam com as compras do mês? Isso varia muito, professor. A gente precisa saber quanto é que a gente gasta no supermercado. Vou colocar aqui Tá tão caro as coisas no supermercado, mas eu vou colocar... R$1.000 pode ser. Em torno de R$1.000 é mais ou menos o que se gasta, ou um pouco mais, para a gente conseguir fechar o mês. Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Tá. Qual é a outra despesa que a gente poderia colocar aqui onde tem o telefone? Vamos apagar aqui e colocar outra coisa que a gente use. O que poderia ser, gente? Água, energia, internet, supermercado, alguma outra coisa. O que poderia ser? Algo que tem a ver com lazer? Pode ser alguma coisa com lazer que a gente gasta. Não, vamos colocar aqui gasolina. Gasolina é algo que todo mundo precisa, porque se a gente tem um meio de transporte... Se a gente tem um meio... importante, né, também. Sim. Quanto é que a gente gasta de gasolina por mês? Vocês têm ideia por semana de quanto é que a gente coloca nas motos? Quem usa moto em casa ou carro? Se você tiver moto é um gasto, se você tiver carro é outro. Em média, R$10 por semana, dependendo do quanto for lá. Vamos colocar, então, que seja aqui uns 70 por mês? Se for semana é por aí. Porque se você for dar uma volta na cidade, o preço que a gasolina tá, né, meu povo? Olha, isso daqui é o básico. O básico mesmo, a gente sabe que isso daqui não cobre muita coisa. Então, aqui supermercado, internet, gasolina para a gente andar, porque com que você anda. A energia em casa é a água, que é o essencial. Quanto é que deu aí o nosso gasto aí? Tem mais alguma coisa? Tem sim, supermercado, acho que a gente ainda gasta mais. Ligue para sua avó. Sua avó vai estar lá e sua tia. Ligue para sua avó e pergunte. A gente pode levar para a Maria? Se você pode. Levar a Maria. A gente pode pegar e trazer ela da casa dela? Não. Por quê? Fale com a sua avó. Quanto foi que deu aqui, gente? Tá esperando o resultado. É 1.890. 1.890? Isso. Então, vamos lá. 1.890 foi o que deu aqui. Quanto foi que deu o nosso salário aqui? Quanto é que sobra aqui pra gente, Eric? 1.110. Não, sobra mais. Se a gente for pegar só o salário do pai, não, vamos pegar o da família toda. Sim, eu pensei que estava na linha aqui central. Porque geralmente quando a gente está na casa, a gente divide a despesa. Está bem confusa essa tabela, na verdade, professor. Ela ficou um pouco ruinzinha, porque ela ficou aqui somando aqui para baixo. Para baixo ela ficou o total aqui, né? Da renda somando para baixo, e para lateral aqui o da despesa que a gente vai tendo ao mês, porque ela colocou várias... Ficou um pouquinho diferente do que eu queria para a gente fazer. Mas deixa eu tentar abrir aqui
uma outra que ela está no celular de vocês, que é a que eu achei mais interessante. Deixa eu só ver se eu consigo abrir ela aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidão, gente. Vou só abrir aqui o... Vou só baixar aqui rapidamente. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Sim, estamos vendo. O exercício que vocês vão fazer para mim amanhã é em cima dessa tabela aqui que vai abrir agora. É essa daqui. Deixa eu abrir ela aqui. Agora sim. Essa daqui, ela colocou para o ano inteiro, né? Mas a gente pode colocar ela só para o mês. Aqui em cima não precisa estar dessa maneira aqui, não, mas está ótimo. Porque aqui a gente consegue colocar... E aqui a gente colocaria o total. Mas nessa daqui eu não consigo escrever. Essa daqui vai ser o modelo da planilhazinha que vocês vão fazer em casa. Do exercício que vocês vão fazer. Eu não sei se todo mundo tem casa própria. Quem não tem, vai colocar aqui aluguel. Quem não tem carro, que pode colocar... Isso aqui são prestações, tá, gente? Aluguel, carro, quem paga prestação, ou moto que tem uma prestação vai colocar, seguro quem tiver, educação, TV a cabo, se alguém paga aí uma Netflix da vida, uma Sky, qualquer outra coisa. Às vezes tem pessoas que contratam alguém para fazer uma limpeza na casa, né? Faz uma limpeza aí por semana, ou vai todos os dias, tem alguém que faz essas coisas. Nós temos os impostos que nós pagamos, temos o que nós vamos guardar. Olha, a gente tem as despesas fixas, temos as variáveis e temos as de estilo de vida. A de estilo de vida é justamente aquela, Érica, saidinha do final de semana. Lembra? Vamos lanchar ali na praça. Né? Quanto é que a gente gasta ali com a alimentação? Quanto é que está o sanduíche lá no Tom Lanche? Vocês sabem me dizer? Sabe, Érica, quanto está o sanduíche no Tom Lanche? Não, professor, eu sei do 3x10. 3x10. É o que o meu filho adora comprar. 3x10 também. Mas eu acho que lá no Tom Lanche, para quem vai lá, sai mais caro, né, gente? Sai mais caro. Sai bem mais caro. Acho que deve ser uns R$5 um sanduíche, né? Um X-salada. Deve estar ou 5 ou um pouquinho mais. É bem mais prático mesmo pegar o 3x10, que sai muito mais em conta. Tá certíssimo. Então, aqui, ó, alimentação, lazer, quem faz academia, quem tem outras despesas, e aqui embaixo se sobrou alguma coisa. Então, o que eu quero que vocês façam? Inclusive, se vocês não se sentirem à vontade com essa daqui, vocês podem fazer uma similar e mandar para a gente, anexado, que é para a gente saber mais ou menos como é que está, como funciona as despesas da casa. Então, eu gostaria que vocês sentassem com o pai, a mãe, ou com a avó, ou com a tia, com a pessoa com quem você mora, e a gente fizesse um orçamento aí de quanto é que está as despesas da família, se essas opções que tem aqui, elas estão dentro das fixas de vocês, ou não, entendeu? Ou não, e vocês podem alterar também. Esse daqui vai ser o nosso exercício de hoje, que eu queria que vocês soubessem, conseguissem fazer um cálculo de quanto é que é o gasto para a família de vocês rodar o mês, entendeu? E dentro disso, se a gente consegue, principalmente, guardar alguma coisa. Porque, gente, lembra dos nossos sonhos, dos nossos projetos que a gente projetou ontem? Nós fizemos lá uma escolha dos nossos projetos de vida. Para a gente conseguir realizar eles, a gente vai ter que ter alguma coisa guardado, para a gente não ficar dependendo do acaso, do que vai acontecer, por sorte, ou alguma coisa parecida com isso. É por isso que a gente precisa saber exatamente aqui no final quanto é que vai sobrar.
a gente já precisa incluir aqui dentro dessa planilhazinha quanto é que eu vou guardar todo mês. Para quando acontecer de queimar algo que a gente tem, o meu telefone, que todo mundo usa telefone, é uma necessidade básica hoje em dia, você ter um telefone. Como é que você vai comprar? Se você vai correr para o cartão de crédito, se você vai correr para um crediário de loja, ou se você consegue fazer aquela compra dentro do seu planejamento com o que você já tem guardado. Se é interessante você fazer isso. Eu queria que vocês começassem a fazer esses cálculos. Eu vejo que uma boa parte de vocês participa um pouco dessas conversas familiares, que é muito importante a gente fazer, mas eu queria que vocês fizessem um orçamento da família de vocês. Quanto é que estão os gastos, e pode mudar esse nome aí, tá? Se vocês acharem que esses nomes aí não estão muito adequados, podem colocar o que está de acordo com o que vocês realmente vivenciam. Deixa eu voltar aqui para a nossa outra tela, que é essa daqui. Então, a gente consegue verificar aqui que ele sempre tem alguma sobra, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma sobra. Mas tem alguns casos que não vai ter. E o que a gente faz quando tem essa sobra? A gente vai gastar ou com lazer. O Manel vai me pegar. Ou eu vou lá. Onde? Ver o Manel. Tá bom, ele vem de moto. Eu vou verificar se você tem. Você pode gastar com lazer, se você pode gastar com alguma outra necessidade que vocês tenham para comprar. Que vocês possam ter. Deixa eu ver aqui rapidinho. Sobrou 5.290. 5.290 dá para a gente fazer muita coisa. Com certeza. 5.290. Essa família aqui tá gastando pouco, gente. Mas aí, o que pode acontecer aqui de imprevisto que a gente tenha? Gente, algo que é importante, a gente sabe que o ano, ele está dividido ali nos meses, e a gente tem meses que a gente gasta mais e tem meses que a gente gasta menos. Quais são os meses que vocês chutariam que a gente possa gastar mais no ano? O que vocês acham? Meninas? A Milene disse que no mês de dezembro. Dezembro, muito bem. Qual mais? Geandra e Kelly, me digam aí o que vocês acham. E agora a Andressa que entra também. Gente, dezembro e janeiro. A Geandra disse maio, dezembro e junho. Janeiro também, sabe por quê? Quais são as despesas que a gente tem em janeiro? Tem o início das aulas. O que a gente compra no início das aulas? Para quem tem filhos? Material escolar. Material escolar. A gente tem alguns impostos também, porque a gente tem, vocês não estão muito afinados ainda, mas a gente tem IPTU, que é imposto predial, que a gente paga da casa que você possa ter, se a sua casa for própria. Para quem tem carro e moto, a gente tem o IPVA, que a gente também vai pagar, e ele vai ficar aí num determinado período do mês. A gente compra o material escolar. E para quem tem filhos que estudem em alguma escola, também tem a mensalidade dessa escola aí para a gente pagar. Aí tem... O que a gente gasta, gente, por mês aí? Ah, meu sapato furou, só tem um sapato ali, eu preciso comprar outro. A gente vai precisar comprar o sapato. A gente consegue ficar sem sapato? Não consegue. Então, tudo isso a gente precisa ir anotando. Se tiver uma reserva, a gente vai usar, ou então a gente vai ter que apelar para as outras facilidades de crédito que a gente possa ter. Só que, às vezes, eles acabam sendo umas prisões, algumas ciladas que a gente vai tendo aí ao longo do nosso mês, ao longo aí dos gastos que a gente costuma ter. Então, o que é muito importante a gente saber, as necessidades que a gente vai ter, o prazo e o valor. Esse daqui está bem parecido com aquele que a gente fez ontem, só que esse daqui é para a família. E quais são as necessidades da família, gente? A gente tem lazer também. Vocês costumam fazer alguma coisa em família, algum lazer em família, passear em família, irem para algum banho, alguma coisa que vá a turma toda? A Geandra disse que sim, a Kelly disse que sim. Então, a gente precisa saber quanto é que a gente gasta.
Se a gente for de carro, a gente vai colocar gasolina, a gente vai ter que ou levar alimentação ou comprar lá. Então, nesse ir e voltar, ele vai ter um custo aqui, que ele está dentro do nosso lazer, que a gente faz ou todo final de semana, ou escolhe fazer uma vez ao mês, ou escolhe fazer alternadamente num período X de tempo, ou quando aparecer alguma oportunidade que vai todo mundo, né? Mas a gente precisa colocar aqui também. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, dentro aqui do nosso planejamento de necessidades. Então, gente, como seria a tabela de receita da sua família? Eu coloquei ali aquele modelinho com a Sâmara, mas vocês podem fazer essa alteração também. Eu gostaria que, se vocês tivessem um tempo para fazer hoje ou então amanhã, no decorrer desses dias, que vocês fizessem esse levantamento. Quanto é que a gente recebe? Quanto é que a gente gasta no mês? Aí a gente tem aquelas despesas que são fixas, que a gente sabe. A água, a luz, a internet, tudo isso daí são despesas fixas, todo mês você vai pagar. Quem paga ou a faculdade ou paga a escola particular dos filhos também vai ter que acrescentar lá. E vai colocando tudo na ponta do lápis para a gente ter uma noção de quanto é que a gente tem aí em família. Tá? Amanhã a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente, que já é sobre vocês mesmos. Porque a gente precisa ter o hábito de fazer essas anotações, porque quando você vai anotando, você vai verificando para onde é que vai o seu dinheiro, porque às vezes ele acaba, até o recurso que vocês têm mesmo, seja ele grande ou pequeno, que vocês já possam utilizar hoje em dia. Às vezes, os meus filhos aqui geralmente gostam de gastar o que eles têm, tudo com comida, não sei vocês, mas é uma situação que minha nossa, ganhou um dinheiro, vai tudo em lanche, né? Eu não sei como é que vocês gostam de fazer, mas o ideal é que a gente tenha um pé de meia sempre. Então, aqui ele tem algumas dicas, né, para vocês irem conversando aqui, ó. Familiares, amigos, professores, ó. O planejamento. A gente precisa descobrir qual é o custo do serviço que a gente vai ter. Lembra que a gente combinou de fazer uma atividade conosco na aula presencial de sexta-feira, para a gente fazer um encerramento, comer um bolinho, comer um salgado? Então, eu queria que vocês também já fizessem mais ou menos um orçamento de quanto é que a gente gastaria para fazer isso, porque é uma atividadezinha que a gente vai fazer em conjunto, mas que cada um precisaria colaborar de alguma maneira. Então, além dessa atividade dos gastos familiares, que vocês vão fazer a planilhazinha para mim, eu queria que vocês fizessem um orçamento, cada um de vocês, do que vocês acham que a gente pode gastar para se reunir. Nós vamos estar em torno de quanto? 10 pessoas? 12 pessoas? 13 pessoas? Quanto a gente gastaria com ou um suco, ou um refrigerante, ou com o bolo que a gente vai levar, ou com o salgado, para a gente ter uma noção de quanto foi o orçamento dessa nossa pequena confraternizaçãozinha que a gente vai fazer na sexta-feira. Não é Eu falei. Só um minuto, tá, gente? Só um minuto. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui o outro. Vem cá, Ana. Gente, tá só travando um pouquinho aqui no meu computador, mas eu vou conseguir abrir aqui, tá? Só um pouquinho. Ai, meu mouse.
Gente, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Já, gente, terminei. Estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Então, é o seguinte, vocês vão fazer esse planejamento para mim hoje. Amanhã a gente vai fazer um outro que é um pouquinho diferente desse e vocês vão mandar para mim. Vocês podem, inclusive, se não quiser colocar diretamente o da família de vocês, se vocês não acharem legal, vocês podem criar também. Cria um, mas que você pode colocar uma renda que não seja exatamente a de vocês podem criar colocando aquelas despesas para a gente ter uma noção, porque o que importa para mim é que vocês tenham essa prática de colocar no papel tudo que a gente ganha e o que a gente gasta. Seja ele em família ou seja ele pessoal. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre a gente. Hoje a gente está falando mais das famílias mesmo, as famílias brasileiras, a nossa família, de como é que a gente lida com o dinheiro. Porque a gente sabe que o dinheiro é o que vai nos proporcionar o que a gente precisa, absolutamente tudo. E a gente precisa ter algum planejamento, e para a gente planejar, a gente precisa primeiramente saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, quanto a gente guarda, para poder a gente ter o lazer, para poder a gente realizar algum sonho que a gente tenha, algo que a gente queira comprar. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui agora, Andressa, Geandro, a Kelly, o Eric, a Milene, vocês têm alguns planos hoje de comprar alguma coisa que vocês queiram. Ou vocês querem, sei lá, trocar o celular, vocês podem querer comprar uma roupa diferente, comprar um tênis. Então, para que a gente consiga fazer isso, enquanto você não tem uma renda totalmente sua, você vai depender de terceiros. E dentro desse orçamento da família, a gente já vai saber mais ou menos onde se encaixam aquelas despesas que não estão dentro daquele orçamento familiar, mas que elas acontecem, né? A Kelly perdeu o celular dela, mas a Kelly precisa participar das aulas. Inicialmente, o que ela pode fazer? Usar o telefone da mãe, usar o telefone do pai, compartilhar com o irmão. Mas e se não tiver um outro telefone em casa? A gente vai precisar comprar porque ela precisa participar das aulas, né? Ela precisa, hoje em dia todo mundo precisa. Então, como é que a gente vai fazer para comprar isso daí? A gente vai na Bemol, a gente vai usar o cartão de crédito da família, a gente vai usar o cartão de crédito de alguém, mas isso é uma despesa que a gente precisa computar. Então, a gente precisa ter esse hábito de fazer, e eu queria muito que vocês conversassem hoje, amanhã, no café da manhã, se vocês tiverem o hábito de reunir, no almoço, se vocês tiverem o hábito de reunir, ou na janta, num horário em que vocês estejam todos reunidos, para a gente colocar isso no papel e para vocês conversarem, porque às vezes eu não creio que seja o caso de vocês. Às vezes pode acontecer de nem os próprios pais terem o hábito de fazer isso, e é algo muito importante, porque a partir do momento que você começa a colocar no papel essas informações, você percebe quando você está gastando com alguma coisa que realmente não é necessária. Que vamos supor, você poderia guardar R$100 fixos ali, independente do que você tenha de despesa, mas aí acontece de acontecer uma emergência e você pega aquele dinheiro e usa com alguma outra coisa que não era tão importante.
como, por exemplo, comprar uma bijuteria, comprar uma blusa, comprar uma sandália, sendo que você já tem alguma agora que você possa ter sem precisar estar tendo esse gasto desnecessário. Então, é basicamente sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Amanhã a gente vai conversar exatamente, mais especificamente sobre vocês. Eu vou rever essa planilhazinha aqui agora e vou mandar para vocês fazerem. Vocês querem falar alguma coisa sobre a experiência de vocês, como é que vocês funcionam na família de vocês, isso ou não? Alguém quer compartilhar alguma coisa aqui com a gente? Eric? Estou bem tranquilo. Andressa? Giandra, Kelly, Milene. Andressa? Andressa? Senhora? Que horas que você conseguiu chegar lá e que horas você saiu? Eu vi que alguém fez um comentário aqui no grupo, mas eu ainda não consegui ver. E nem ouvi Eu o áudio. saí, já era o quê? Umas 17 e 10, eu acho. Era 7h10? 14, 17 e 15, uma coisa assim. Deixa eu só ver uma mensagem aqui que eu acho que eu vou conseguir lembrar. Só um minutinho. Tá. Tu lembra o horário que tu chegou lá? Não. Mas Não tu lembro ficou o lá horário mais que ou eu menos cheguei. uns 15 minutos, né? Oi? Tu ficou lá mais ou menos uns 15 minutos? Eu cheguei lá, eu acho que eram mais 17h20. Porque eu fiquei um tempão tentando abrir o portão. E aí, mas eu acho que eu cheguei mais cedo que isso. Sai daqui, não sei. Mas 17h15 por aí, não sei. Então tá. Aí, amanhã, como a Andressa vai ser a mediadora, a Eric, tu já dá umas orientações para ela de como monta a sala e tudo mais. A Eric, amanhã você vai um pouco mais cedo para lá, tá? Para ficar esperando o pessoal para ir para a sala. Tudo bem. Tá bem, Eric? Eu vou ter que ir lá pro Semar de esperar o pessoal, hein? Isso, amanhã vocês revezam. A Andressa vai ficar sendo a mediadora na sala, aí amanhã você vai lá para abrir o portão para o pessoal usar a internet, o Wi-Fi. Então, no caso, será só ele? Sim, vocês podem estar lá os dois juntos, né? Porque se você pode participar como mediadora lá também junto com ele, que fica bem melhor do que ficar só um, né? Sim. Tá bem, então? A gente organiza dessa maneira? Ok. Depois a gente organiza o horário que a gente vai pra lá, então. Então tá bem. Melhor. Porque ficou meio complicado hoje, né? Ficou um pouquinho difícil. É só uma adaptação. Nos próximos já não vai mais acontecer e nas próximas matérias também não. Então, Lady Kelly, Milene, Geandro, vocês querem conversar? Falar alguma coisa sobre essas despesas familiares ou não? Alguém quer fazer algum comentário, alguma colaboração, participação? Então, fica assim, vocês vão montar para mim essa tabelinha sobre essas despesas e vocês podem mandar tanto a real quanto uma fictícia. O mais importante é que vocês conversem em casa sobre essa situação de as despesas familiares, do orçamento familiar mensal. O importante é gerar uma conversa, gerar um debate familiar sobre isso. E depois fazer a planilhazinha para mim, tá bom? Que é o que eu vou precisar. Tá bem? Professor, essa atividade tem que ser feita até a próxima aula de amanhã? Não precisa ser, não. Ela pode ser entregue depois, não tem problema nenhum. Ok. Tá bem? Pode a gravação agora? Sim, pode finalizar, por favor. Pode usar para mim, né? É o presente dele.